Gente, meu nome é Daiane, como alguns de vocês já sabem. E eu sou o Vinícius, como todos vocês já sabem. É isso, estamos aqui para gravar o segundo vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar dos nossos preparativos para poder vir para Portugal, ou seja, o que você precisa para entrar em Portugal. E também vamos falar como foi a nossa experiência na imigração. Exatamente. Vamos começar aí pelo que a gente precisou. Antes de tudo, a gente começou a dar uma olhadinha relacionado a passagens, né? E a gente já tinha um cronograma ali de alguns meses para a gente poder vir, então a gente tinha 6 meses. Lembrando que a gente se organizou em pouquíssimo tempo porque estava rolando uma história do Covid, de que as fronteiras iam fechar novamente, a gente não quis arriscar, pegou e o mais cedo que a gente pôde a gente veio. Então a gente começou com as passagens, né? Passagens a gente olhou em todos os sites que você pode imaginar e aquele site que a gente encontrou uma data que a gente queria, um valor legal, foi que a gente comprou. Óbvio que a gente veio de classe econômica, né? O próprio nome já diz. E assim, você consegue comprar passagens, óbvio, por aí com a volta cancelada, que é o que muitas pessoas fazem, compram, né? E cancelam a volta e recebem uma porcentagem do estorno do dinheiro. Mas como a gente pegou uma promoção, a gente não teve essa volta cancelada. A gente infelizmente acabou perdendo, mas tem muita gente que faz isso. Até é uma dica legal vocês procurarem agências ou até mesmo esses sites que faz um catálogo, né, de todas as agências de viagens e entrega para você no valor mais em conta, com parada, sem parada. E a gente comprou um voo direto, 13 horas, saímos diretamente de São Paulo, Guarulhos e descemos direto em Lisboa. Exatamente. E resumidamente a gente vai citar os tópicos do que vocês precisam para entrar. Quando nós viemos para Portugal, isso há quase 4 meses atrás, precisava-se de passagem de ida e volta, depois nós vamos linkar aqui para vocês, colocar para vocês. Passagem de ida e volta, hospedagem, de acordo com os dias que você pretende ficar no país. Sim, só uma observação. Por exemplo, se você você comprou uma passagem que você vai sair do Brasil no dia 15 e você vai chegar no dia 16, a sua hospedagem ela não pode ser do dia 15, tá? Até quando você vai embora. Você supostamente vai embora. Ela tem que ser no dia 16. Tá? E prestem muita atenção nos seus aplicativos que vocês fazem a reserva. A gente fez a reserva pelo Booking, porque às vezes pode ser ali, depois a gente vai falar um pouco mais disso, no CEF, eles, perguntam muita coisa. E se o cara lê lá o check-in, tipo, você chegar às 6 horas da manhã pro check-in 2 horas da tarde, é uma coisinha, não é muita coisa, mas é uma coisinha que você vai ter que perder tempo se explicando. Sim, então continuando. Passagem de ida e volta, hospedagem de acordo com os dias que você vai permanecer no país, seguro viagem, PB4, não é obrigatório o PB4, mas é uma coisa que é de grande valia quando você chega. O PB4, para quem não sabe, ele te dá desconto em consultas médicas e remédio, então é de grande valia. E também euro, que é dinheiro, você precisa comprovar os euros quando você entra no país. Quanto que eu preciso levar? Se você vai permanecer, que foi o nosso caso, nós viemos para ficar 6 dias. Por dia você tem que ter 40 euros, aí você vai somar, quanto que dá 40 euros ao dia por 6. Em cima desse valor total, você vai acrescentar 75 euros. Então, por dia de permanência no país, você precisa de 40 euros mais 75 euros em cima desse valor total. Exato. Então, vai ficar 10 dias, por dia você precisa ter 40 euros. Às vezes eles pedem para ver na imigração, às vezes não. Isso varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa, tem gente que tem muita sorte, tem gente que tem pouca sorte, e a gente vai falar disso depois. Que mais? Quando nós viemos, sobre as restrições do Covid. Precisamos também de um teste negativado de até 48 horas, ou seja, a gente precisava apresentar na hora do embarque um teste negativado, e esse teste tinha que ter sido feito nas últimas 48 horas. Sim. E também o certificado das vacinas do Covid. Sim. A gente trouxe em português
e inglês, porque às vezes eles pedem, às vezes não também, é relativo. Sim, e também a gente preencheu o formulário DGS, tá? O formulário DGS é um formulário que você entra lá nos órgãos públicos de Portugal e você tem que preencher esse formulário, né, falando da sua viagem e tal, que se caso acontecer alguma coisa, eles querem saber onde você está indo, de onde você está vindo, algo desse gênero. É mais tá? um controle para Sim. saber. E também, DGS a gente preencheu... A gente preencheu ele direto no site do CEF. É, isso mesmo. Foi direto no site do CEF. Aí depois que a gente terminou de preencher, a gente foi e imprimiu ele. E veio com ele impresso. Assim como o PB4, que agora, se eu não me engano, até mudou o nome, é PTBR13. Agora, né? Depois Mas é o PB4. Mas é o PB4. E a gente também imprimiu o PB4, tá? Porque é necessário, é necessário. Você vai ver muita gente falar, ah, não Sim. precisa, ah, precisa. Meu, na dúvida, traga. Sempre Sim, traga. gente, tudo isso que a gente falou é importante você ter impresso. Sim, Tem pessoas que eles não pedem, igual a gente. A gente trouxe o certificado da vacina em 3 idiomas, mas eles nem pediram, eles só pediram um mesmo. Ah, cadê o certificado da vacina? sim. Quando chegamos em Portugal. Só pediram, só viram o certificado, acabou. Não pediram para ver os outros. Mas é sempre bom ter, porque por via das dúvidas, se você pega lá um agente, sei lá, que esteja no mau dia ou esteja rígido com as restrições para entrar, ele vai te pedir, aí pode calhar de você não ter. Sim. Aí já é um atraso, querendo ou Além não. do certificado da vacina que a gente trouxe em outra língua, né? A gente também trouxe o exame do Covid negativo. A gente trouxe É o também, teste. É o teste. A gente trouxe em português e trouxe em inglês, né? Porque o certificado, aliás, eu não sei como que tá agora, mas a gente foi, entrou no site lá do... Acho que, eu não lembro agora qual que é o aplicativo, mas a gente entrou no site, que é onde está o seu quadro vacinal, e imprimiu lá. Mas estava rolando meio que uns probleminha, demorou um pouco. Então, assim que vocês puderem, vocês já imprimam com antecedência. Porque esse aplicativo é um aplicativo do governo e ele estava ficando meio que fora do ar. Acho que é o Conecta entendeu? SUS, né? É isso, exatamente, o Conecta SUS. Foi por lá que a gente baixou. E ele estava meio que fora do ar, então a gente ficou meio com medo, mas graças a Deus deu ali, a gente conseguiu fazer super rápido e fez ali sair na hora. E agora vamos falar do maior medo de qualquer pessoa, não só os brasileiros, mas qualquer um que venha para Portugal, né? Que é a imigração. A linda, maravilhosa imigração. CEF, obrigado por deixar a gente passar. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, por favor, não me deportem. Mas assim, a nossa imigração, ela foi uma imigração até que tranquila, né? Foi. Gente, eu acho que o maior medo que nós tivemos desde quando a gente começou a se preparar para vir para Portugal foi da imigração. Sim. Nossa, muito medo, muito medo. Eu só fui perder esse medo um pouquinho na última semana, quando faltava uma semana pra gente viajar, foi que eu já meio que tinha perdido o medo, porque você pensa, o país, ele tem algumas leis que te permitem permanecer no país deles, conforme lá o artigo 89 e 88. Se você arrumar um trabalho aqui, você pode permanecer no país. Afinal de contas, se você está trabalhando no país deles, você está contribuindo com o país, está pagando suas contas, seus impostos, você está contribuindo com o país. Então, temos aqui em Portugal um artigo que nos possibilita conseguir nossa residência e permanecer no país por mais de 3 meses. Então, tendo dito isso, não há nada que impeça você de entrar no país, nem que seja para visitar. Às vezes a pessoa pode entrar e nem tá com a intenção de permanecer no país, mas ela quer conhecer. Por exemplo, eu tenho uma conhecida que ela vai vir em setembro para ela conhecer, para ela sentir Portugal, como que vai ser, como que é, para depois ela decidir se ela vem para trabalhar ou não. Então, assim, depois que eu coloquei isso na minha cabeça, eu parei um pouquinho de perder o medo, porque se eu sou uma pessoa que eu quero entrar no país e quero visitar, eu acho que não tem porquê deles, volta, você não vai entrar no nosso país. É claro que os caras têm esse poder, tá? Tanto que tem muito relato, você entra no YouTube, você vê que tem gente que foi deportada, tava com tudo certinho e foi deportado. Mas essas pessoas sempre têm uma coisa, se eles perceber que tem alguma coisa errada, alguma coisa, sabe, fora do contexto, os caras te deportam. Você estiver nervoso, porque os caras são rígidos, mas nem sempre são rígidos. Que nem tem pessoas que, mano, sei lá, mostrou um momento de nervosismo, sala.
entendeu? Exatamente. Os caras Porque- montam em cima, se vê que Sim. você tá nervoso. Os caras vão aplicar em você um pouco mais de pressão para ver se você falar algo contraditório e em cima dessa sua contradição eles vão ali forçar para que você diga. A nossa imigração ela foi o seguinte, a gente, mano, embarcou super de boa no Brasil, veio, nosso voo atrasou 3 horas porque teve um problema numa válvula do avião e tal. Deixa eu contar uma coisinha. Gente, eu nunca tinha viajado de avião, né? Aí, o nosso voo atrasou 3 horas. Não foi uns minutinhos, meu parceiro. Foi 3 horas. Sentados, tá? Sentado No dentro do avião. Assim, ó. Daí eu olhava assim pela janela, os caras estavam com problema numa válvula. Aí eu olhei pra cara do Vinícius, quando eu soube disso, eu falei, Vinícius, eu vou morrer, mano. Primeira viagem, justo na minha vez, eu vou morrer. Não é melhor a gente remarcar, não, essa viagem não dá, não tem como. Gente, eu fiquei com medo, mais um medo. Fora que 300 horas o avião sobrevoando em cima do mar. Você olhava pra baixo, você não sabia se era nuvem, se era água, você não sabia de nada. Eu dormia, acordava, aí eu olhava pela janela e falava, não chegou ainda, puta que pariu, velho. Eu já tava quase pra desmaiar. Aliás, eu queria desmaiar quando eu entrei e acordar do desmaio só em Portugal já. Tanto medo que eu tava. Depois foi a imigração. Aí O começo da nossa imigração. Aí, beleza. Desembarcamos, tal. Fomos ao banheiro. Foi inevitável. Tem gente que fala pra não ir no banheiro porque os caras estão de olho, tipo, achando que você tá dispensando alguma coisa e tal, sei lá o que passa na cabeça dos caras. Mas fomos no banheiro, pô. 13 horas dentro do avião, pô. Entendeu? Então a gente foi, mas... 16, né? Porque a gente entrou, atrasou 3 horas, 16 horas dentro do avião. Exatamente. Tem esse porém. Foi 3 horas, né, viajando e as 3 horas sentado. Então 16 horas de viagem. Sem parada. Ah, ok. Aí fomos pra fila. Só chegou o nosso voo, tranquilo. Foi só o nosso voo que chegou. A imigração, acho que tinha uns 8 agentes do CEF. Tava bem de boa. Pessoal passando. Os caras não estavam rígidos. Chegou a nossa vez. A mulher pediu passaporte, pediu a viagem, o impresso, o comprovante de volta. De ida e volta. Ida e volta. Então, muita Que atenção. é a sua passagem. É a Você sua também passagem. pode imprimir, se ela Sim. pedir lá, você vai ter. Lá no site que você comprar, você imprima. Se tiver a opção, você imprima. Imprima, porque ela vai querer olhar e ela vai... Depois, o papel que você entregar, ela vai bater no sistema para ver se é o realmente que tá. E ela procura o voo, porque ela procurou de início o nosso voo, ela não achou e depois ela achou. Então eles procuram, eles fazem realmente uma análise, não é só a pressão, eles fazem uma análise. Ela foi, procurou, aí perguntou quanto que a gente ia de dinheiro. Diferente do acontecido com outras pessoas, a gente não teve que mostrar o dinheiro. A gente só falou quanto que a gente tinha. Ela só perguntou se tinha e quanto tinha. E quanto tinha. Então acredito que ela ali já fez a média, ela já tem a média na cabeça. Falou, então esse daí dá. Beleza. E aí vem aquela pressão em relação a você ficar esperando, né? Que eles vão fazendo o negócio sem pressa nenhuma, Sim. esperando você... E a nossa foi com a chefe dos... Eu não sei se eles são... A chefe do turno, guarda, eu foi a acho. chefe do turno. Uma ela era a parada chefe. assim. Nisso ela estava vendo as nossas informações, aí chegou mais 2 agentes lá da imigração, ficou dentro da cabine e eu nervosa. E quando eu tô nervosa, eu faço assim com as mãos, eu fico assim... Eu tava nervosa, e aí pra fugir, qual que foi a minha válvula de escape? Eu falei, não, eu não vou conseguir ficar aqui. Uma coisa que vocês nunca vão imaginar. Eu fui e falei, eu pedi um chiclete, eu pedi álcool em gel. Álcool em gel. Eu pedi, eu falei, me dá um pouquinho de álcool em gel. Aí o Vinícius me deu, ele tinha um potinho, né? Ele me deu, aí eu fiquei passando na mão, assim. Mas não era porque eu tava preocupada com o Covid, é porque eu estava nervosa e eu precisava mexer as minhas mãos. Então, gente, vem com o chicletinho, entendeu? É, você morde ali. Morde o chiclete ali. Tenta, Sério, eu fiquei tenta com não medo. parecer que você tá com medo, porque se isso acontecer, os caras vão ser incisivos. E ela não foi incisiva, ela foi de boa, entendeu? Ela foi bem de boa, mas esse meio tempo que eles estão ali esperando, eles estão te analisando. Por quê? Sim. Não é somente ali o cara do CEF, também tem as câmeras. Então eles vão acompanhando a sua chegada pelo aeroporto até a hora de você sair, entendeu? E quando você vai sair do aeroporto, ainda tem uma última barricada do CEF, que é pro cara, se lá atrás falou alguma coisa, lá na frente o cara vai, ó,
Tem isso te também, retirar viu, pra gente? salinha, entendeu? Então, muita atenção nisso. A gente veio somente com bagagem de mão, a gente não despachou nenhuma bagagem, até mesmo porque quando você despacha, você tem que ficar esperando. E a gente já tinha visto muitos relatos e assistiu alguns programas que nesse tempo que a pessoa tá esperando é quando os caras pegam a pessoa, entendeu? Levam ela pra sala, mesmo ela sabendo que não tem nada, já passou no scanner e tal, eles aproveitam para dar aquela pressionada e saber qual é o verdadeiro motivo da pessoa vir pra cá. Então, pra gente foi muito simples. A gente tem um amigo, né, que ele até tem um canal também, e pra ele já fez uma parada, agora eu não vou me lembrar onde que foi que ele fez a parada, mas os caras complicaram a vida dele só porque Ele uma foi parar na menina... Alemanha, Alemanha, não foi? Não lembro. Ele não foi lembro. parar em outro país, e o Sim. voo dele era pra ele chegar a tal hora, o moleque teve que fazer uma parada em outro país que não tinha nada a ver, que nem era por erro dele, era erro por onde ele veio lá. Ele fez a parada e aí quando chegou lá na parada que ele ia fazer e depois ele ia seguir viagem, ele já tinha que sair de um avião, entrar em outro avião, tipo sequência. E aí porque uma menina andou mais rápido, tipo, os caras deram a entender que ela tava junto com ele, perguntaram se ele era um casal e tal, abordaram ele e revistaram mala, fizeram um monte de perguntas e detalhe, ele não sabia o inglês, não sabia alemão. Agora era alemão, acho que ele falou, não sabia, e aí os caras pegaram um tradutor, então, pô, mau constrangimento, às vezes você vai passar pelo nervosismo, né? Também que você não precisa, e aquele nervosismo que você não precisava, que ia ser uma imigração bem de boa, é o que acaba aí te prejudicando. Mas no fim deu tudo certo, tá aí, tá trabalhando, tá ganhando euros, vai ficar rico também junto com nós aí, se Deus quiser. Vai não. E é isso. Nós não vamos ficar ricos não, só se Jesus quiser muito, e tomara que Jesus queira. Você é louco? Se ele não quer, ele já me avisa agora já, tipo, porque eu tô me matando pra caralho. Aí eu já paro, já largo tudo já. Mas Pode é largar, isso. então. Mas é isso. E a imigração foi tranquila. Foi tranquila. E também ela perguntou quais os lugares que nós queríamos Nossa, conhecer. Verdade. E aí eu não lembrava, né? Naquele auge já tava nervosa. Sorte que o nosso amigo, esse mesmo que a gente contou essa situação da imigração, tinha um roteirinho e aí ele passou pra gente o roteirinho. Claro que a gente queria conhecer alguns lugares. Alguns lugares que a gente queria conhecer até tinha no roteiro dele. Mas a gente não tinha um roteiro pronto. Impresso, que a gente achou que na hora a gente ia lembrar. Mas na hora que ela pergunta, não vem nada na mente. Nem a Torre de Belém vem na mente, meu amigo. Foi branco na hora. Aí eu falei assim, eu não vou me lembrar agora, mas eu tenho um roteirinho da minha viagem, você quer ver? Aí eu dei o meu celular na conversa minha e do Vinícius, ela pegou meu celular, leu o roteirinho e me devolveu. Então, resumidamente, a nossa imigração foi tranquila, graças a Deus. Detalhe, ela fez as mesmas perguntas de formas diferentes. Sim. Tá? A gente já tinha lido e visto vídeos de pessoas falando que eles fazem isso. Realmente eles fazem. Pergunta a mesma coisa de forma diferente e o que você tem que fazer? A sua resposta ela tem que ser sempre a mesma. Você veio com quantos euros? 980 euros, tá certo. Sejam precisos nas respostas. Aí ela vai perguntar, você trouxe euro? Porque ela abordou a gente da seguinte forma, desculpa, você falou, mas eu esqueci. Ela abordou desse jeito, entendeu? Então, quanto que você trouxe? Quanto você trouxe? 980 euros, um exemplo. Ah, tá bom. Aí passa 2 minutos ela fala, trouxe dinheiro? Sim, 980 euros. Pra ver se pega a pessoa na contradição. Quer ver se pega você na contradição. E, gente, eles não estão errados. Entendeu? Eles não estão errados. É claro que eles recebem muitos brasileiros no país deles. Sim. E é óbvio que também eles não querem deixar qualquer pessoa entrar pela segurança do país. Eu queria que o Brasil fosse assim, porque o Brasil, sinceramente, entra todo mundo. O Brasil é uma mãe, na verdade. Nosso país é uma mãe, acolhe todo mundo. Porém, eu acho que devia ter um pouquinho mais de controle em relação a isso. Então, tipo, os caras não estão errados. Na hora a gente fica com raiva e fala, caramba, mas acontece, eles não estão errados. Caraças. Não, e quando a gente chegou, que a gente foi ouvir os portugueses falar, gente, eu não entendia nada. Os caras falam muito rápido, velho. Os caras falavam muito rápido. Os caras falavam, eu olhava pra cara do Vinícius e falava, Vinícius, eu tô entendendo nada. Eu ainda tava entendendo um pouquinho, mas... Sim, eu não tava entendendo nada. Agora a gente entende tudo. Agora a gente entende tudo. Eu não entendo, às vezes eu não entendo. Se eles falam muito rápido, eu não entendo. Eu entendo. Que nem no meu serviço, toda hora eu falo, não percebi. Aí eles falam de novo. Não entendi. Explica, eles falam de novo. Não vão perceber. E aí eu falo, Dona Joana é minha encarregada, eu falo, eu continuo sem perceber nada. Tô entendendo nadinha. Aqui não entendi, eles falam, não percebi. Enfim.
É isso. É isso, gente. A nossa imigração, resumidamente, foi tranquila, graças a Deus. E a gente vai deixar os tópicos aqui na descrição do vídeo e também durante o vídeo sobre o que vocês precisam para entrar. Lembrando que em Portugal as coisas mudam toda hora, as leis mudam toda hora. Um amigo nosso até já tinha dito isso pra gente, quando a gente chegou aqui a gente viu que é verdade. Como essas leis mudam toda hora, agora parece que já está mais maleável para você entrar no país em relação ao Covid, então vocês têm que procurar se informar direitinho, ver vídeo, entrar no site do CEF, que é mais preciso, e bater as informações sobre o que precisa, porque sempre está atualizando algumas coisas. E em relação à documentação também, quando você precisa aqui, vou falar ligeiramente porque muita gente perguntou no meu Instagram. Quando você entra, os documentos principais que você precisa ter é o NIF e o NIS. Antes você precisava lá, como eu falei para vocês, de um representante fiscal para assinar por vocês. Agora essas leis também mudaram. Então, basicamente, vocês não precisam mais de um representante fiscal ou precisam ainda. Porém, está mais maleável. Do Brasil mesmo você consegue tirar esses documentos. Do Brasil mesmo você consegue um visto de trabalho em Portugal. E isso vai entrar em vigor a partir do ano que vem ou dezembro desse ano. Que é o famoso ETIAS. A gente vai falar um pouco depois sim, sobre o ETIAS, a gente vai trazer para vocês. Nós só não vamos falar agora porque a gente não leu nada sobre, sim, a gente tá ouvindo por alto, mas a gente sabe que mudou sim algumas coisas, então a gente precisa estudar para poder passar exatamente direitinho. E também tem uma questão que a gente vai colocar aqui também, já deixando claro que ela, pelo menos eu, Vinícius, eu vou dar a minha visão sobre o ETIAS, que eu acho que é o ETIAS, por que introduziram o ETIAS. Então é a minha visão do que a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? E é isso, cara. Vamos terminar por aqui, senão o vídeo vai ficar gigante. Sim, e gente, muito obrigado quem interagiu no nosso primeiro vídeo, mano, todo o retorno que a gente teve. Nós somos novos ainda nesse caminho. Às vezes pode ser que em alguns trechos do vídeo... Enfim, obrigado. Desculpa, eu tô muito obrigado. Quem estiver chegando agora, se inscreva no nosso canal. A gente vai trazer mais coisas para vocês. A gente queria soltar um vídeo por semana, mas onde a gente mora é Alentejo. E é muito Alentejo, longe. para quem não sabe, é interior. Interior, é. É longe, as cidades vizinhas são um pouquinho longe. Longe assim, para quem não tem carro. A gente só tem a moto. A nossa moto ela é 45 quilômetros, né? Por hora. 45 km por hora. Então ela vem devagarzinho, marcha lenta. Então a gente não tem muito essa versatilidade para ir nos lugares gravar, e a gente não gosta de gravar em casa. Cada vez a gente quer gravar num lugar diferente. Exato. E a gente vai manter assim. Tá bom? E também por causa do trabalho, mas a gente vai se esforçar para trazer mais conteúdo aqui também no nosso Instagram. Quem não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Vamos deixar as nossas redes sociais no vídeo, na descrição também. E tamo juntão. Quem precisar, tiver alguma dúvida, tiver ao nosso alcance, pode deixar nos comentários ou ir lá no nosso Instagram que a gente sempre responde, beleza? Falou, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Beijinhos.